Estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha, confere com a gente de segunda a sexta, né? Sempre às 10 da noite, na sequência do JB, como você preferir, né? Discussões importantes, entrevistas com personalidades aqui da Baixada e a discussão dos temas que são ligados aqui às regiões, à nossa região e ao país também. E às 1h30 da tarde, você sabe, painel regional Debates, né? Trazendo personalidades também da Baixada Santista do Brasil, discutindo com você as demandas, as dificuldades, os problemas da região, as questões políticas que envolvem a nossa cidade, a nossa região metropolitana e a pauta nacional também sempre incluída no painel Debates. Nessa edição, espaço aberto mais uma vez para a gente discutir a saúde. Com prazer recebendo aqui a doutora Rose Marques, dentista, né, cirurgiã dentista e especialista em implantodologia. Errei? Não. Implantodontia. Implantodontia. Implantodologia não existe. Implante, vai. Implantodontia. Isso. Tudo bem, Rose? Boa noite. Boa noite, obrigada, Buturão, pelo convite. Obrigado a você por estar conosco. Com certeza vai trazer aí uma série de informações importantes, não é, sobre implantodontia e sobre outras questões que envolvem, não é, a odontologia. Noemi Macedo, companheira jornalista, mais uma vez está com a gente participando de mais esta edição do painel regional. Boa noite, Noemi. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite. Um prazer. Conosco também, aliás, só para destacar para você, não é que nós estamos com o programa gravado nessa edição, né? Não dá para você entrar em contato com a gente, enviar seu telefone, entrar em contato conosco questionando aqui tanto a doutora Rose como a Noemi, mas vai acompanhar aí uma série de informações importantes a respeito da odontologia e os temas que nós vamos colocar em destaque, né? A Rose Marques, Noemi, quando participa com a gente aqui, normalmente traz aí algumas novidades, né, algumas informações novas a respeito da especialidade dela e depois acaba dando umas dicas importantes também daquilo que no dia a dia as pessoas devem fazer, né, na saúde bucal. Temos alguma novidade na área de implante, Rose, não? Olha, Buturão, acho que assim... Você não vai me frustrar hoje, né? Não, está evoluindo bastante. Hoje, muitas pessoas que antes não dava para fazer implante, porque perdeu o osso por causa, né, do tártaro, da doença periodontal. Essas pessoas hoje já podem fazer sem o enxerto, porque agora eles lançaram uma linha de implantes que é mais curta e mais larga. Então, muitas pessoas que tinham que fazer enxerto agora não precisam mais. E outra novidade, que eles lançaram um kit, né, sendo mais específico assim, um kit cirúrgico, onde quando nós fazemos a cirurgia de carga imediata, que é colocar os implantes e já colocar a carga, já colocar os dentes em cima, então hoje tem um sistema que facilita mais, então é mais rápido ainda. Então hoje em 24 horas nós já estamos devolvendo o sorriso para a pessoa. Ou seja, Buturão, numa segunda-feira a pessoa está colocando os implantes e na terça-feira os dentes já estão sobre os implantes e a pessoa já sai comendo, já sai mastigando, porque agora facilitou a montagem, né? É como um Lego, as peças se encaixam, né? Tem o implante que encaixa numa barra, onde encaixa o dente. Isso em caso de perda total, você está colocando? Isso quando a pessoa perdeu todos os dentes. A gente faz esse trabalho, que antes demorava uma semana, no passado demorava 6 meses, né? Aí foi evoluindo, hoje nós fazemos em 2 dias, em 24 horas. Segunda-feira a pessoa está com uma dentadura, está sem dente, e na terça-feira ela já está comendo, se alimentando normalmente, sem inchar, sem pós-operatório. É uma coisa impressionante, né? Mas isso, doutora, quando perde todos os dentes e quando são apenas alguns dentes? O processo é o mesmo? O ideal, se a pessoa perde um dente no fundo, o ideal é colocar o parafusinho do implante, que o parafusinho do implante é um parafuso que vai substituir a raiz. Então coloca. Nos dentes de cima nós devemos esperar 3 meses esse implante aderir ao osso, esse processo chama osteointegração, e só 3 meses depois colocar a carga, que é colocar o dente. Nos dentes de baixo nós colocamos o implante, 1 ou 2, esperamos apenas 2 meses e depois colocamos o dente. Por quê? Porque um implante sozinho, conforme a pessoa come, mexe, se nós já colocarmos o peso em cima, esse implante pode sair do lugar e aí não cola no osso. Né? Porque quando nós quebramos um braço, uma perna, a gente fica engessado, isso fica parado para o osso se solidificar. Então, quando nós colocamos um implante só e se já colocar o dente, a pessoa começar a movimentar, tem chance desse implante não dar certo. Por isso que o ideal é deixar o implante quietinho embaixo da gengiva, né? Esperando esse processo de integração no osso. Agora, quando nós fazemos muitos implantes,
4, 5, 6 implantes, né, nós unimos esses implantes. Então, eles ficam fixos, eles ficam imobilizados, não tem como sair do lugar. Então, por isso, quando perde muitos dentes, já pode fazer essa carga imediata, já pode pôr as raízes, que são os implantes, e já pode colocar os dentes por cima, porque eles estão unidos. Nesse caso é mais vantajoso, desculpa, é mais vantajoso a perda dos dentes total. Né? Não, mas assim, por exemplo, quando é um dentinho aqui embaixo, um dente pequeno, um dente na frente, por exemplo, um lateral, pela estética, nós podemos já estar colocando o implante e já está colocando o dente, mas a pessoa tem que tomar um certo cuidado para não ficar abalando esse dente. Né? Agora, nos dentes do fundo... O cara está jogando futebol, de repente sofre uma falta, cai de boca no chão e quebrou um dente, perdeu o dente. E aí? Então, quando é na frente, a gente faz uma carga imediata de um dente só. Mas a pessoa tem que ser colaboradora, né? Se for aquele paciente teimosão que vai lá comer churrasco com implante recém-colocado, não vai dar certo. Tem que aguardar um tempinho, né? Tem que aguardar. Então, às vezes, a gente coloca um provisório colado nos dentes do lado e deixa o implante por baixo. O implante, a gente está discutindo aqui, porque a Rose é uma especialista nesse tema, né? Na implantodontia, mas o implante é usado para quem tem a perda dentária, né? Seja ela total, parcial, seja lá como for, né? E como é que isso se dá? Não sendo um acidente, como eu exemplifiquei há pouco, né? Não sendo um acidente, normalmente a perda da dentição acontece de que maneira? 2 motivos, doutorão. Ou a pessoa vai perder esse dente por causa do tártaro, né? Tártaro? Tártaro é o seguinte, a pessoa se alimentou, cria aquela placa de bactéria incolor que a gente não enxerga, e algumas pessoas têm uma predisposição genética a essa placa endurecer e formar pedrinha chamada tártaro. Esse tártaro ele vai lentamente, quietinho, arrebentando as fibras que prende o dente no osso. E com o passar de 5, 10 anos, esse dente amolece e cai. Só que geralmente o tártaro dá uma perda óssea horizontal, ou seja, faz um strike, derruba todos os dentes. Então o tártaro ele atinge esse dente, que leva esse dente, que leva esse dente, que leva todos os dentes. Outra maneira de se perder os dentes é pela cárie. Então a cárie vai evoluindo, o dente dói um pouquinho, a pessoa se acostuma, dói mais um pouquinho, encontra o canal, a pessoa não trata esse canal. Aí o que acontece? Esse canal vai entrar em necrose, ele vai apodrecer por dentro, né? A bactéria vai se instalar dentro do dente, vai atingir a raiz do dente e aí não tem mais sustentação, tem que extrair esse dente. Então a pessoa pode perder o dente pela cárie. E uma coisa que acontece muito, que é de dar pena, falta de informação, muitas pessoas chegam a fazer o tratamento de canal, ela trata o canal, então para a dor. E aí, hoje, como nós temos especialidades, tem um especialista que só trata canal. Então, a pessoa vai nesse especialista e trata o canal e abandona o tratamento. Essa pessoa não volta para colocar uma coroa ou para restaurar o dente. Fica só com aquela massinha fraca do tratamento de canal. Aí a bactéria entra por baixo, a cárie vai comendo por baixo, corroendo o dente, não está sentindo dor porque já foi tirado o nervo, já foi tratado o canal. E a pessoa dentro de 4, 5, 6 meses perde o dente onde ela investiu, onde ela já tratou o canal, e ela perde o dente, porque acontece chamado lesão de Furr, que assim, nós temos 3 raízes, e a cárie vem e come e separa essas raízes, aí o dente implode, né? Acontece uma implosão. Canal, normalmente a pessoa abandona o tratamento que você está falando? Acontece muito. Ou a falha do profissional? Olha, eu duvido muito porque o profissional ele recomenda, ele fala, olha, agora você tem que fazer uma coroa, agora você tem que restaurar o dente, né? Então, como a pessoa já curou a dor que estava incomodando, muitas vezes ela deixa para depois, né? E vai ficando, e a cárie vai acontecendo por baixo, a pessoa perde o dente. Isso acontece muito. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Só queria te interromper, Noemi, mas só para não perder a questão da cárie, por exemplo, né? A gente entende que a cárie dentária estaria praticamente erradicada no Brasil. Não é verdade, então? Não é verdade. O índice de cárie caiu muito, né? Caiu muito por causa da fluoretação das águas, por causa da educação, caiu muito, né? Principalmente na cidade de Santos, né? Esse índice de cárie... Mas existem outros lugares, outras regiões em que o índice é mais alto? Sim. No estado de São Paulo
dos melhores, né? Na cidade de Santos é um dos menores índices de cárie do Brasil. De cárie do Brasil. Mas existe, porque a gente tem a impressão de que a cárie... Mas isso nós estamos falando dos jovens, né? Os jovens agora praticamente não têm cárie, eles têm uma dentição maravilhosa, lindo os dentes dos jovens. Por causa dessa... Fluoretação. Por causa da fluoretação, da porque hoje tem mais acesso, né? Escovação, escova, orientação, internet, né? As escolas, tem campanha nos livros infantis, já tem o capítulo de higiene bucal, né? Então melhorou muito, né? Não é como antigamente. Então Perfeito. deixamos de ser um país de desdentados, né? Como ainda fomos chamados, ou ainda... Acho que ainda não. Ainda vestimos essa pecha. É o que eu estou te falando, essa geração nova que está vindo agora, está vindo com os dentes maravilhosos, mas ainda nós temos nessa outra população aí da faixa etária de 60, 70 anos, ainda tem muita gente sem dente, né? Muito bem, a Noemi queria fazer uma pergunta, eu estou em cima do nosso primeiro intervalo aqui, na volta, palavra garantida aqui a Noemi Macedo, para questionar aqui a doutora Rose Marques. Confira aí o vídeo sobre trabalho infantil, o break, a gente volta já já. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional, que nesta edição recebe a odontóloga ou cirurgiã dentista, né, a doutora Rose Marques, que tem uma especialidade mais em implante, né, implantodontia, e também conta com a participação sempre importante da nossa Noemi Macedo. O programa está gravado, não dá para você entrar em contato via telefone, mas com certeza uma série de informações interessantes e importantes você está acompanhando, né, numa das áreas mais importantes da saúde, né, que é exatamente a parte de saúde bucal. Eu interrompi a Noemi no final do bloco anterior para a gente arrematar aquela questão da cárie, né? E a Noemi fica à vontade então para questionar aqui a Rose na sequência do programa. Doutora, eu tenho uma curiosidade para saber a diferença e qual é o melhor, o creme dental ou o gel? O gel dental é o melhor. E por quê, doutora? Porque o gel, ele não tem partícula abrasiva, né? Porque assim, como que a gente consegue lixar uma barra de ferro? Para lixar uma barra de ferro, a gente tem uma folha de papel com grãozinhos de areia. E a gente consegue corroer o próprio ferro. A superfície do dente é a estrutura mais dura do corpo humano. Mas se a gente tem uma escova de dente dura, uma escova de dente média, a escova deve ser soft, ultra soft, muito, muito macia. Para exatamente não abrasionar, não corroer os dentes. E se nós colocarmos uma pasta dental com partículas, que geralmente é bicarbonato, ou tem pessoas que têm o hábito, né, ou pedra-pomes, tem pedra-pomes na fórmula da pasta, essa pedra-pomes vai lixar os dentes. Então a pessoa começa a ficar com o pé do dente escuro, porque começa a aparecer a raiz, começa a ficar alaranjado. E vira um ciclo, porque aí a pessoa nota aquele alaranjado mais escuro e ela escova com mais força. Isso. E vai retraindo mais a gengiva e vai desgastando mais o dente. Então o ideal é o gel, porque o gel a gente consegue enxergar através dele e a gente sabe que não tem partícula. A gente tem que tomar cuidado porque agora estão vendendo gel, esses gels com clareador. Então são gels, não é com clareador, é gel com lixa, porque eles estão com partícula dentro que vai lixar o dente, né? Esses produtos clareadores mirabolantes, miraculosos que eles prometem por aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria está lixando e desgastando o dente, né? É o ideal que o clareamento seja feito com acompanhamento com um profissional, né? Não automedicação, porque é o risco da automedicação. Tem muita gente, né? Esses dias mesmo entrou no consultório um paciente com o dente todo desgastado. E fica horrível, porque é um dolo irreversível, é um dano que não tem conserto, né? Porque o pé do dente fica todo alaranjado. Afeta o esmalte? Afeta o esmalte, desgasta o esmalte. A parte de baixo do esmalte chama dentina e ela é amarela alaranjado. O esmalte que é transparente, aí os dentes ficam todo alaranjado. E aí, quanto mais alaranjado fica, mais... Só usar o gel dental. Não, mas quando num caso desse, já dos dentes todos desgastados, tem que fazer o quê? Só artificialmente tem que revestir. Hoje em dia existe a lente de contato, né, que saiu bastante na mídia, que são feito esmalte novo e recolocado, né? Feito em laboratório. Nossa. Lente de contato? É feito E é para uso contínuo? Ela é colada no dente. Dente. Tem esse nome lente de contato porque ela é tão fininha, é uma camada de esmalte tão fina, que é próximo da espessura de uma lente de contato. Mas é uma camada de esmalte, então é feito um esmalte branco
para posicionar, para tampar o estrago que a escova e a pasta de dente fez. E com a lente de contato, vida normal? Vida normal, volta ao normal, né? Assim, a gente reabilita esse paciente. Um teste, Noemi, que eu ensino para as pessoas é o seguinte: você pega a sua pasta dental, põe em cima da pia e deixa 3, 4 dias, espera ela desidratar. Quando ela perder água, você pega ela na mão. Se ela esfarelar e você sentir partículas, você não deve usar. Né? Agora, se ela for cremosa, não tiver partículas, mesmo ela sendo branca, você pode usar. Veja bem, eu não estou afirmando que todas as pastas brancas são ruins. Eu estou falando que grande parte das pastas brancas tem pedra-pómenes na fórmula que desgasta os dentes, mas existem pastas brancas que não desgastam os dentes. Mas assim, a questão é como saber. Então é melhor usar o gel, que não tem risco. E tem uma outra coisa, né? Aquelas publicidades que a gente vê de pastas dentais, né? Você vê a escova, né? E aquela camada enorme, né, da pasta a quantidade. sobre a escova, né? Aquilo é para vender, né? A quantidade ideal é um grão de arroz. Essa é a quantidade ideal. É um grão de arroz, né? Uma mini ervilha, essa é a quantidade ideal. Você não consegue fazer a escovação? Porque senão você não enxerga. E também evitar as pastas, o gel dental vermelho. Existe gel vermelho. Por quê? Esse gel vermelho, se você está com uma gengivite que sangra, vai mascarar, porque você não vai enxergar que está saindo sangue, porque o gel é vermelho. Então o ideal é o gel azul. Aquele gel até que parece aquele gel de passar no cabelo, né? Aquele gel azul, é esse que eu uso. Nossa, é uma dica que importante, de extrema importância para todos, né? Porque acho que a maioria, como eu, usa pasta de dente. Exatamente, pelo desconhecimento. É pela tradição, né? Pela trajetória, pela história, pela cultura nossa, né? Exatamente. E a escova, é ideal que essa escova seja plana. Hoje em dia eles estão vendendo muitas escovas, né, que tem o bico mais comprido. Esse bico causa retração. E também evitar essas escovas que tem borracha no centro. Agora tem umas que tem uma camada de silicone, porque isso tudo vai afastar a gengiva do dente e vai deixar o dente longo. E depois não tem volta. Porque uma vez que a gengiva descolou do dente, arrebentou a fibra, essa fibra não se regenera mais, não tem volta. Rose, hoje no seu consultório, na sua clínica, você normalmente recebe casos, né? A maioria dos casos que você recebe a maioria dos problemas, né? São referentes propriamente a que especialização, a que tipo de problema? Desgastes, ortodontia, enfim, porque a gente sabe que na tua clínica tem vários tipos de profissionais. A minha clínica é multidisciplinar, então nós somos vários profissionais que se uniram. Então assim, várias especializações. Eu tenho na minha equipe um especialista em doença de gengiva, um periodontista, né? Eu tenho um especialista em prótese, eu sou especialista em implante, nós temos clínica geral, então assim, a gente atende na minha clínica quase todas as especialidades também. Também tem ortodontia. Isso. Né? Tá, e os maiores problemas, a maior procura hoje não tem assim, uma definição muito clara. A maioria das pessoas que me procuram é para colocar os dentes, né? Porque são pessoas que perderam os dentes. Você especificamente. Elas procuram para... Mas assim, porque geralmente... nós temos para cá, né, Noemi? Há pode ser se é moda, não sei o que é, né? Mas a ortodontia pegou... Para valer, né? Gente que coloca aparelho colorido. Isso, essa é uma das perguntas. A molecada adora colocar, né? Compra, inclusive, com um vendedor na rua, um ambulante, camelô. Um ambulante que vende aparelho. Esses aparelhos. Esse é um risco, assim, esse adolescente, com essa brincadeira, ele pode perder o seu dente. Porque o mau posicionamento do elástico pode causar uma força excessiva que vai destruir o osso ao redor do dente, esse dente vai amolecer e vai cair. Isso pode acontecer assim, em 2, 3 meses. Né? Porque assim, o profissional que coloca o aparelho que cola, além dele fazer a graduação de odontologia, ele estudou mais 2, 3 anos ortodontia para aprender a colar no ângulo exato, na medida exata, na proporção do dente, onde vai exercer uma força. Quando a criança ela mesmo cola e troca, ou mesmo só troca os elásticos, e esses elásticos são de tamanhos errados e de graduação de força errada, e os dentes vão receber força, isso não foi calculado aleatoriamente, algum desses dentes acabam amolecendo. E amolece e não fixa mais.
Quer dizer, isso é um risco à saúde e até hoje eu não entendo como pode ser vendido numa barraquinha. É porque assim, ó, o que acontece? Vives em que país? Esquecestes, não? Porque geralmente, assim, a criança que usa aparelho, ela é uma criança que, vamos dizer assim, ela é cuidada pelos pais. Então, a criança, às vezes, da periferia, que não tem acesso, ela quer pôr o aparelho para ela mostrar que ela também é amada, que ela também é cuidada. Entendeu? E também tem a questão, assim, no passado foi mais, assim, um símbolo de status, porque no passado o aparelho custava muito caro. Então, usar aparelho dava um certo status para a pessoa, né? Mas eu acho que hoje é mais essa questão do cuidado mesmo, né? A criança, ela acredita que o amiguinho que usa aparelho é mais amado, é mais cuidado, né? O pai leva ao dentista, está tratando, está sendo amado, está sendo cuidado. Então, essa criança, ela quer se sentir também igual ao outro. Então, ela mesmo se coloca o aparelho, para mostrar que ela também é cuidada. Historicamente, sempre houve a necessidade de uso do aparelho corretor da ortodontia nessas pessoas, as pessoas não tinham acesso, o aparelho era muito caro, a dificuldade era tanta, ou realmente virou um modismo essa coisa? Porque de 10, 15 anos para trás, né, para os dias de hoje, é uma coisa fantástica o que se vê de pessoas, não é? Eu acho que barateou muito, né? Hoje tem mais fábricas, né? Antigamente a gente tinha menos fornecedores, né? Hoje aumentou muito o número de fornecedores. Antigamente a pessoa ia no dentista e o cara falava... Então mais pessoas têm acesso, porque anticamente era muito caro colocar aparelho nos dentes. O profissional dizia, você precisa colocar, fazer ortodontia, usar e era uma coisa horrorosa. Dava o preço... E era aquela lata, né? Tinha que colocar banda, porque não existia a colinha. Exatamente. Então tinha que colocar uma banda metálica que além do preço, tinha um problema estético, né? E depois, às vezes, quando tirava aquelas bandas, estava com cárie por baixo, né? E a perda dos dentes, onde ficavam encaixadas essas... Isso era muito cruel, porque inclusive sangrava. Isso, porque assim não existiam os cimentos adequados, né? Hoje evoluiu muito a química, né? Então hoje existem produtos que colam delicadamente, que não estragam mais o dente, né? E tem um produto chamado ionômero de vidro que ele libera flúor e não estraga mais o dente. Muito bem, vamos para o nosso segundo break, né? Já voltamos com o terceiro bloco aqui do nosso painel regional. Em instantes. Este é o terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional. A gente falando sobre saúde bucal com uma das especialistas aqui no assunto, a doutora Rose Marques, dentista e especialista em implantodontia, mas claro, falando aí sobre diversos outros temas importantes ligados à área da odontologia e à saúde bucal, como você preferir, né? A Noemi Macedo mais uma vez participa e colabora com a gente. O programa está gravado, você não participa via telefone como está acostumado, eu repito, uma série de informações interessantes, importantes, você está acompanhando aí. E eu passo a bola mais uma vez para a Noemi também iniciar este bloco. Fique à vontade, por favor, Noemi, a pergunta é boa. Bom, hoje nós estamos explorando, né, a doutora Rose, e eu gostaria de saber, até para um esclarecimento para as mães, principalmente, a partir de quando deve-se iniciar a escovação das crianças? A partir do dia que a criança nasce. O quê? A partir do primeiro dia de vida. Então, assim... Assim, tão cedinho? Sim. Olha que interessante. O ideal é que a mãe, mesmo gestante, já procure o dentista para pegar as explicações, né, e já ir aprendendo. Se a criança nasceu, é ideal que a mãe enrole uma gaze no dedo, melhor que essa gaze seja uma gaze que venha lacrada, uma gaze estéril, né, e terminou a mamada, já limpar a boquinha da criança. Por quê? Desde o primeiro dia de vida, a criança vai adquirir o hábito de ter a boca limpa. A partir do momento que nasce o primeiro dentinho, a criança já está condicionada a essa boca ser manipulada, essa boca ser limpa, né? E vai diminuir a quantidade de bactéria que está ali. Porque a partir do momento que nasce o primeiro dentinho, o próprio leite da mãe pode provocar cárie, porque o leite tem lactose, que é um tipo de açúcar, que pode digerir. Então, a criança tem uma cárie do peito. O leite do peito também gera cárie. Então, é importante estar higienizando todos os dias a boca da criança. Então, é importante que seja desde o primeiro dia de vida, porque essa criança já vai estar condicionada. Ela sabe que mamou, limpou. Mamou, limpou. Então, ela já aprende.
E também é muito bom a mãe amamentar essa criança naquela posição cavalinho, né? Onde põe a criança com a perna aberta e essa criança, para essa criança jogar a cabecinha para fora, assim a criança respira melhor e já vai posicionando até para os nascimentos do dente nascer corretamente. Aí já estimulando. Por falar nesse tema ainda, né? Os curiosos aqui da nossa equipe de produção, né? Perguntam sobre a escova elétrica. Muito bom. Prejudica ou ajuda? Prejudica muito. A escova elétrica, o que ela vai fazer? Ela vai vibrar. Não sei qual deles é que usa aí na produção a escova elétrica, tá vendo? A escova elétrica, para com isso. A escova elétrica, ela vai vibrar e vai fazer soltar restaurações, resina, prótese, aquela vibração vai soltar e as restaurações vão pular da boca feito pipoca. Sim. Geralmente essas escovas elétricas são enormes e causam uma retração enorme. Então, assim, a escova elétrica é indicada quando o paciente com síndrome de Down, um paciente especial onde é difícil uma higienização e com orientação de uma outra pessoa, né? Então, assim, usar a escova elétrica, assim, pode até usar uma vez por semana, não mais que isso. Usar todos os dias a escova elétrica vai causar um dano ao dente. Noemi Macedo, pois não, qual era a sua outra dúvida aí com relação à halitose? Com relação ao mau hálito, eu gostaria de uma explicação. Você é uma professora nata, né? Obrigada. Didática, inclusive, Obrigada. né? Super didática. Sobre o mau hálito, se provém apenas da dentição, da falta de asepsia, qual é a causa do mau hálito e o que pode ser feito? O mau hálito ele pode ter uma origem estomacal, mas a maioria do mau hálito é origem dentária mesmo. Por quê? A maioria é foco de infecção na boca. Então, assim, tem que ver se essa boca está purulenta, se tem algum foco de infecção onde está saindo pus, isso pode causar mau hálito. Um canal que não foi tratado até o final pode causar uma necrose e essa pessoa ficar com mau hálito. Ou se não, por causa do tártaro. O tártaro, ele vai caindo no suco, ali em volta da gengiva, ele vai arrebentando a fibra e vai ficando uma bolsa, como uma bolsa de canguru. E dentro dessa bolsa não tem ar. Então tem uma bactéria oportunista chamada anaeróbia, que ela gosta dessa ausência de ar e ela vai se hospedar dentro dessa bolsinha de canguru. E vai dar um mau hálito danado, porque essa bactéria vai se reproduzir ali. Entendeu? Então é importante procurar um periodontista. Peri em volta, odonto dente, ista especialista. Um especialista que trata em volta dos dentes para resolver essa questão do mau hálito. Ou seja, eu imaginava que os principais fatores que levavam à halitose seriam problemas digestivos e tal. A Rose está aqui dando uma explicação interessante, né, que 70% seria mais ou menos isso? No caso do mau hálito, realmente questão acredito que sim. Às vezes também pessoa dentário. que usa várias próteses, ponte fixa, a pessoa não higieniza por baixo, né? A gente falou da escova elétrica, mas tem um aparelhinho muito bom que chama Waterpik. É um aparelho que joga um jato de água. Esse aparelho é muito bom, principalmente para a pessoa que tem implante e a pessoa que tem prótese, porque a água é o solvente universal. Então a água ela limpa mesmo. Então esse aparelho é um tubo que vem com um caninho, você coloca a água dentro e ele é tipo um spray, né? E você pode passar onde você tem implante, onde tem coroa ou por baixo das próteses. É um aparelho maravilhoso, porque é só água, né? Não vai estragar. Olha, o pessoal da produção está animado, viu, Noemi? Você nunca viu isso aqui? Pois é. Está tendo a oportunidade de acompanhar aí. Então, como são meninos, né? Eles estão preocupados com o dente do siso, né? O dente do siso é necessário extraí-lo, né? E por que ele demora tanto para nascer? O dente do siso é uma coisa meio... Não é necessário extraí-lo. Terceiro molar, né? Não é necessário extrair. Só vai extrair se existir uma indicação clínica, um motivo. Não é porque a pessoa acordou de manhã e falou, eu vou extrair o dente do siso, Tem aquela coisa, para que o siso? Por que nasce esse bendito dente aí? Porque no passado, o homem da pré-história, ele tinha muito mais dente. No passado, nós tínhamos 4 molares, né? Então, com a evolução da espécie humana, porque hoje os alimentos são mais moles, são mais tenros, né? Hoje nós temos leite condensado, é tudo mais macio, né? A gente tem fast food, né? McDonald's, né? Então, no passado, o homem da caverna, ele comia carne crua, né? Então ele precisava de mais molares para rasgar essa carne. Com a evolução da espécie humana,
o siso, o terceiro molar, está sumindo da espécie humana. Por exemplo, eu só tenho 3. Normalmente nós temos 4, 2 embaixo e 2 em cima. Então, é um dente de evolução. Então, assim, algumas gerações já estão nascendo sem. Nós temos crianças agora que nascem sem os 4 sisos já. Entendeu? Agora, essa história que o siso... Isso é uma grande vantagem, vamos combinar, né? Nascer então, sem siso nenhum então, é uma assim, maravilha. Quando o órgão está evoluindo, primeiro ele muda de forma, ele atrofia, depois ele some. Então, assim, ele está atrofiando. Por que ele demora para nascer? Porque ele é um dente em atrofia. Ele já é um dente reduzido, ele já é, às vezes, menor que os outros. Mas ele normalmente molares. incomoda, né? Ele incomoda porque ele vai aparecer na idade onde a gente já não tem mais tanto hormônio de crescimento, né? Vai em volta dos 18 anos. Então, às vezes, ele não tem força para romper a gengiva, ele está mal posicionado, então ali retém alimento, aí inflama essa gengiva, aí dá mau hálito também, o siso também pode dar mau hálito, aí a pessoa fica com aquela gengiva toda inchada, aí morde porque inchou, aí morde, aí incha mais ainda, então fica dolorido, né? E às vezes ele inflama um nervo que passa aqui, que chama nervo alveolar inferior. Se é uma inflamação momentânea causada só pela má escovação, porque assim, tem que escovar muito bem o dente do siso. Tem uma escovinha que chama bitufo, que ela é angulada e ela limpa muito bem o dente do siso. Pode até molhar na água oxigenada 10 volumes e limpar bem esse siso. Isso vai dar uma aliviada boa se o siso estiver bem limpo. Porque o grande problema da dor também é que muitas vezes a pessoa não consegue limpar o siso, higienizar esse siso. Muito bem. Noemi, para fechar aqui com a doutora Rose, alguma outra questão, não? Eu já me dou por satisfeita, porque hoje aprendi tudo sobre saúde bucal. Só tenho mais uma coisinha. A eficácia, eu nem sei se existe eficácia no bochecho e no gargarejo. Olha, a grande maioria dos produtos vendidos para fazer bochecho diariamente é apenas desodorante de boca, são só perfume. Então, a maioria dos produtos para bochecho não tem nenhuma medicação. Porque não tem nenhuma medicação que você possa usar 365 dias por ano. Por exemplo, um antibiótico, você não pode usar ele todos os dias. Então, a maioria desses antissépticos, na verdade, são só perfume, que é como você chupar um house, vai dar um cheirinho na sua boca. Agora, os que realmente têm medicação, tem clorexidina na fórmula. Um dos mais famosos é a marca Periogard. Então, a clorexidina vai realmente matar a bactéria que está na boca. Só que a pessoa deve usar o quê? Por 30 dias. Quando? Quando faz uma cirurgia, quando o dentista prescreve, a pessoa não pode usar sozinho. Então é muito importante isso, só pode usar o enxaguatório quando o dentista prescreve. E os outros são só perfumaria. Muito bem, e com essa explicação importante, mais uma da doutora Rose, a gente vai fechando aqui o nosso painel regional, agradecendo muito a doutora Rose Marques, mais uma vez pela participação importante conosco aqui. Você andou treinando aí, está com uma desenvoltura aí. Sentava aqui primeiro, com medo da câmera, onde eu olho, falo muito, não falo pouco. Muito bem, parabéns, Rose. Obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez, pelas informações. Obrigado, Noemi, também por estar conosco em mais essa edição do Painel Regional. Você segue com a programação da TV Santa Cecília, Painel Regional de segunda a sexta, 10 da noite, e o Painel Debates, às 1h30 da tarde. Tchau. Foi bom porque esse programa fica fechado.